Empresários e executivos capixabas participaram de mais uma reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo. Os cenários econômicos e políticos do Brasil e do mundo, como também as possibilidades de diversificação de investimentos no Estado, foram os assuntos discutidos. Representantes da Japan House também estiveram presentes no encontro e falaram sobre as oportunidades trazidas pelo design e tecnologia da milenar cultura japonesa, a partir das culturas da banana e do bambu. A Japan House foi inaugurada em maio, na Avenida Paulista, e é a primeira unidade do projeto japonês fora do país. O cientista político José Luiz Niemeyer, presente no evento, falou sobre o atual cenário político do país, abordando as mudanças e as reformas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. O mais importante é dizer que amanhã o sol vai raiar, todos nós vamos continuar a tocar as nossas vidas, as coisas vão continuar. A estrutura estatal brasileira ela permanece, aquilo que é perene, né? As regras, a Constituição, o território. O Estado não quebra, né? O Estado permanece. A discussão hoje é sobre governo, como governar o país, quer dizer, os recursos neste território com esta sociedade específica, né? Então, é uma questão sobre governo. Só que está um pouco exagerada, na minha perspectiva, essa intenção de o tempo todo estar mudando o chefe do executivo, né? Falando do poder executivo dentro de uma ideia republicana de poderes, né? O tempo todo mudar o chefe do executivo me parece complicado. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor. Eu entendo que as denúncias são graves, bem consubstanciadas, feitas pelo Ministério Público, mas vamos aguardar sempre o devido processo legal, porque senão nós vamos estar sempre buscando soluções de muito curto prazo e não soluções que resolvem de uma maneira mais estrutural as questões brasileiras. Por exemplo, era fundamental uma reforma política, mas uma reforma política feita com profundidade, que pensasse voto distrital misto, que discutisse até possibilidades futuras de médio prazo com relação a fortalecer o sistema político brasileiro para você poder até pensar no parlamentarismo mais à frente. Você criar condições. Essa reforma política ela não pode ser uma reforma política só para o curto prazo. Ela tem que ser uma reforma política que projete o médio e longo prazo. Porque aí você vai ter muito mais estabilidade, muito mais segurança jurídica com relação aos agentes econômicos, organizações empresariais, a própria sociedade civil vai se sentir mais confiante, não vai ficar tão amedrontada, porque na verdade o que nós vemos hoje é uma sociedade civil amedrontada, né? Amedrontada com saídas mágicas, né? Com projetos mirabolantes, porque ditos por alguns, saídas radicais que devem ser sempre combatidas, ditas por outros, né? Não se pode mais falar num país que se quer moderno como o Brasil, volta de um regime ditatorial. Isso é uma bobagem, né? Sem tamanho. Nós temos que viver na democracia e construir o nosso processo civilizatório, mesmo com as contradições da democracia. Então, eu acho que só que a mini constituinte precisa ser convocada, ela não poderia ser formada pelos atuais mandatários, né, no Congresso Nacional. Então, isso tudo é muito difícil. Tem muito corporativismo por detrás disso tudo, né? Tem corporativismo na Presidência da República, tem corporativismo no Ministério Público, tem corporativismo no Congresso Nacional, tem corporativismo junto aos empresários de cada setor. Porque quando existe uma situação de crise como a que nós estamos vivendo, uma crise que também tem contornos morais, as pessoas ficam muito refratárias à cooperação, à negociação, elas ficam mais corporativistas, né? E o afastamento do presidente Temer e a convocação de eleições diretas agora, qual seria a consequência disso para o cenário político e econômico do país? Se o presidente Temer fosse impedido de continuar, ele teria que se retirar, assumiria o presidente do Congresso, mas acho que seria muito difícil não convocar eleições diretas, porque aí seria meio que o sistema tenderia à exaustão. Então teria que convocar eleições diretas para você ter alguma legitimidade para poder tentar organizar a sociedade, o setor político e econômico. Aí seria uma eleição direta complexa. O presidente Lula, por exemplo, seria candidato, mas o presidente Lula está prestes a ser julgado. Eu acho que tanto você quanto eu, como todos aqueles que nos ouvem ou que nos veem,
estamos já percebendo que ele será processado. Eu acho que não tenho nenhuma informação de bastidor, mas ele deve ser processado pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância. A ficha limpa não permite que ele seja candidato se só processado em primeira instância, por mais grave que isso seja. Então ele vai ser candidato, mas aí até candidato agora talvez até ajude, porque se ele fosse candidato só em outubro de 2018, até lá ele poderia ser processado também em segunda instância. Se ele for candidato agora, ele pode estar no segundo turno, ele vai ter em torno de 20%, 25% dos votos, talvez 30%, porque é interessante a gente notar que não se fala mais no Partido dos Trabalhadores com tanta crítica agora, se fala mais do PMDB e do PSDB. Mudou, o jogo mudou. Desde a denúncia de Joesley, o jogo mudou nesse sentido, o PT saiu do foco. Existem até teorias de que isso foi construído, né, por uma relação, parece que havia uma relação, que há uma relação entre este empresário e seu grupo com os setores do Partido dos Trabalhadores, né? Então o PT saiu do foco. Se tivermos eleições agora, eleições diretas, a chance do presidente Lula vencer as eleições, mesmo processado em primeira instância, é grande. Só que eu também não tenho certeza, precisaríamos checar, se ele poderia assumir já processado em primeira instância, porque o Supremo há pouco tempo decidiu que para os altos cargos da República você não pode ter alguém já processado assumindo esta posição, por exemplo, o presidente da República. Então eleições diretas agora, alguns usam a expressão tocar fogo no país. Eu não acho que é tocar fogo no país, eu sou sempre acredito num dia melhor, que o próximo dia será melhor. Mas você teria um processo complicado, porque a economia também, e as necessidades do campo econômico, dos empresários, não acompanham essas necessidades, são outras, eles têm outras necessidades. Então você teria mais um momento, talvez, uma certa paralisia com relação à decisão no campo da política, por exemplo, as reformas trabalhista e previdenciária, ficariam à margem desse processo, não seriam discutidas com profundidade agora. Então, não sei se é a melhor solução eleições diretas agora.